Se eu não te ouvir, eu morro. Esse louvor diz que preciso ouvir a tua voz, Senhor. Seja bem-vindo ao nosso devocional. O Senhor é muito bom que está conosco nessa manhã. Seja bem-vindo todos vocês que estão por aqui. Paz do Senhor Jesus. Se eu não te ouvir, Senhor, eu morro. Estava ouvindo esse louvor hoje pela manhã. E a gente sabe que é tão bom ouvir a voz de Deus. Bem-vindo, bem-vindo, bom dia para todos vocês que já estão aqui conosco. Glória a Deus, aleluia. 8º dia, eita glória. Juliana, vou voltar você aqui. O Senhor é bom, né? Muito bom estar com você aqui. Vamos aos nossos estudos. Hoje tem também um tema poderoso. Isso aí, Juliana. Esse tema aí mesmo. O Senhor, Ele quer falar conosco, está falando através de Ezequiel, da leitura de Ezequiel. Eu fico maravilhada porque a palavra, ela, por si só, ela tem esse poder de nos trazer uma mensagem muito atual. Então, o que a gente vem falando aqui é atual. E hoje, gente, nós vamos entrar em Ezequiel 38 e 39. Vai falar lá sobre a guerra de Gog e Magog. Existem muitos estudos, né, que falam sobre esse tema, que é uma guerra entre o Irã, que é uma guerra contra Israel. Estudiosos, muitos falam sobre esse capítulo de Ezequiel 38 e 39. E recentemente a gente tem visto, né, alguma dessas guerras sendo instaurada. A gente sabe aí que recentemente está acontecendo. Mas o foco aqui é a gente mostrar a soberania de Deus, tá? Não vou entrar nessa questão histórica, mas mostrar a soberania de Deus, que Ele está em todos os momentos e a gente não pode perder essa visão da soberania do nosso Deus. Bom, Deus é bom demais. Deixa eu olhar aqui vocês. Se eu não te ouvir, eu morro. Tem um louvor assim, né? Deus é muito bom. Quando a gente entende isso. Deixa eu só conectando aqui. Se entra o Wi-Fi. Bom. Vou voltar. Estou conectando. Estou tentando conectar aqui. Acho que agora vai. Bom dia, Cris. Bom dia, Cristina. Ana Cristina, Ivone. Amém. Vamos ver se entra. Mas enquanto isso eu vou falando aqui com vocês. Nós estamos felizes, né, pelo que Deus está fazendo. E eu estava falando aqui no início com vocês que estão chegando. Como que Deus, Ele usa, né, as escrituras para nos ensinar tanta coisa. Por isso que a gente não pode perder o contato com essa fonte, gente. Por isso a importância da gente se conectar realmente com a palavra. Não precisamos buscar em outra fonte. Essa fonte é incrível. A palavra de Deus. Eu aqui com vocês. Deixa eu orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, por essa conexão, por estarmos presentes, Senhor, na tua casa. Porque, Senhor, quando você tem nos dado, Senhor, de conexão, esse espaço que o Senhor nos deu, Senhor, de internet. E nós queremos te louvar por isso. Muito obrigado. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado pelos aqueles que estão chegando, por aqueles que vão vir durante esses 40 dias. Nós sabemos que o Senhor é bom e que o Senhor é quem faz todas as coisas. Obrigada, Jesus. Fica conosco, Espírito Santo. Eu já repreendo todo o mal, toda a intenção do inimigo, todo intento contra a nossa aula, contra essa conexão, contra aquilo que o Senhor quer falar conosco.
Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, eu não estou conseguindo retorno aqui porque eu estou sem a internet. Mas vocês estão... Tá tudo bem aí? Juliana me fala se tá me ouvindo. Se travou alguma coisa. Mas aqui no meu retorno, eu tô tentando, mas não tá dando. Daqui a pouco volta. Tá tudo bem aí, Juliana? Posso falar? Vocês estão me ouvindo bem? Fala aí sim. Pra gente começar aqui. Se estão me ouvindo bem, fala pra mim, dá um retorno, que eu vou começar. Sim, então vamos embora. Gente, amém. Obrigada, Silvia. Obrigada, Luana. Obrigada, Cris. Então, hoje nós entramos em um bloco. Obrigada, gente. Hoje nós entramos em um bloco muito importante, tá? Do livro de Ezequiel. Depois de passarmos por capítulos, né, intensos que a gente aprendeu aqui de confronto, de arrependimento, de responsabilidade individual, né, restauração espiritual. Depois que a gente passou por tudo isso, chegamos agora em um momento em que Deus nos mostra algo muito sério. A restauração não encerra a jornada. Ela inaugura um novo nível de confronto. A gente pensa assim, fomos restaurados, agora tá, né? Estamos no paraíso. Não, Deus agora vai te permitir viver um outro nível. E a gente vê aqui na história que é mais ou menos isso, né? Um outro nível que eles vão viver. Ezequiel 37. Aí, ele inaugura agora um nível de confronto. Vimos Deus, quando você leu Ezequiel 37, nós vimos Deus ressuscitando os ossos secos. Um povo morto, sem esperança, né? Sem identidade, sem direção. Deus soprou vida. Restaura a identidade. Reposiciona esse povo e diz, vocês viverão. Essa foi a palavra lá em Ezequiel. E logo em seguida, em Ezequiel 38 e 39, algo acontece e surgem inimigos. Fica ligado aí para você entender qual é a mensagem que está aqui. Isso nos ensina um princípio espiritual muito importante. O inimigo não se levanta contra o que está morto. Thalita, comecei a fazer esse jejum. Olha, tá levantando. Para mim também levantou. Por quê? Porque a gente está viva. A gente se ergueu. Então, ele se levanta contra aquilo que Deus reviveu. Se você ouviu a voz de Deus e veio para esse tempo de consagração aqui, entenda isso. É isso aí, você reviveu. Então, vai ter que... Vai bater em gato cachorro que já tá morto? Ó, já tá na minha mão, já tá aí, ó. Agora, se você levanta, se você se posicionou, você reviveu. Só que Deus quer mostrar algo pra gente aqui. Esse capítulo fala sobre Gog, da terra de Magog, né? De uma coalização de nações que se levantaram contra Israel. Depois de Israel estar erguido, agora existe um grupo que se levantou contra Israel. Mas é importante entender que aquilo que não estamos apenas, que aqui, né, não estamos apenas falando de geopolítica, quando a gente lê, né? Existe muitos estudos de geopolítica cristão que vai falar muito sobre isso aqui, de guerras, né, naturais, ou apenas de povo histórico. Nós não estamos falando apenas disso. Estamos falando de um conflito espiritual, profético e simbólico que aconteceu aqui. E que não é diferente no dia de hoje com a gente, tá? Então Deus está mostrando que depois da restauração vem o teste da permanência. Depois da cura vem a vigilância. Vou repetir. Deus está mostrando que depois da restauração vem o teste de permanência. A gente não pode baixar a guarda.
Deus vai restaurar isso que você botou aí no teu propósito. Deus vai dar vida, como a gente aprendeu em Ezequiel 37. Mas agora passaremos por testes de permanência. Depois de cura, vem a vigilância. Depois do alinhamento, vem o confronto. Entende isso? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o... Não, agora voltou a internet aqui. Então, Deus está mostrando que depois da restauração vem o teste de permanência. E isso conversa profundamente com a nossa jornada de 40 dias. Muitos de nós, muitos de vocês, começaram esse jejum buscando vida, buscando cura, buscando alinhamento, resposta de Deus, restauração. E quando Deus começar a restaurar, o conflito aparece. É ou não é, gente? Fala pra mim aí. É desse jeito que acontece. Quando Deus começa a restaurar, o conflito aparece. São pequenas coisas, são levantes, que você vai falar assim, gente, mas por que esse levante agora? Eu falei isso no início, né, quando eu fiz a aula com vocês. Então, fica ligado. Isso conversa profundamente com o que a gente está fazendo. E quando Deus começar a restaurar, não pare. E quando isso se levanta, isso não é para te destruir. Foi o que aconteceu aqui com o povo de Israel no 38 e 39. Não é para destruir, mas é para revelar quem está no controle. Quem está no controle? Tá? Vocês podem ir conversando, vocês podem ir fazendo uns insights aqui, colocando palavras que vocês estão entendendo. Se quiser botar algum testemunho, depois eu vou lendo. Então, hoje nós vamos entender 3 verdades. 3 verdades espirituais profundas nesse capítulo aqui. Restauração desperta oposição. Primeira coisa. Restauração desperta oposição. Em Ezequiel 38 deixa claro, muito claro para nós. Depois vocês leem com mais calma aí, tá? Que o ataque acontece quando Israel está habitando seguro. Depois que passou a questão do vale, né? Que eles venceram e estavam ali agora sendo reerguidos. Então acontece quando Israel está habitando seguro. E o texto diz, sem muros. Não tinha muro. Sem guerra declarada. E isso é muito significativo. Israel não estava provocando conflito nenhum. Israel não estava armado. E também Israel estava apenas vivendo o processo da restauração. É como a gente está aqui, ó. Quando você sair desses 40 dias e Deus começar a restaurar, você só vai estar ali vivendo. Espiritualmente falando, isso nos ensina que o confronto não surge porque você fez algo errado. Não. Mas porque você fez algo certo. Porque você entrou no propósito. Porque você falou, Senhor, eu vou viver essa experiência. Eu vou renunciar. Eu vou me consertar. É por causa disso. Então, quantas pessoas começam um processo de jejum, oração, libertação, cura interior e, de repente, começa a enfrentar conflitos emocionais, resistência na mente. É ou não é? Tensões nos relacionamentos, às vezes até no casamento. E eu tô falando de pessoas crentes. Ataques sutis da tua fé. E aí a gente fica como? A gente fica assim, bom, eu tô mexendo em algo profundo. E você questiona, meu Deus, eu tô em paz. Por que esse confronto? Porque você está viva. Quando a gente está morto espiritualmente, tá lá. Não faz sentido agora quando você acorda. Mas vamos lá.
Isso não é sinal de fracasso, né? Isso é sinal de movimento espiritual que está acontecendo com você. Amém? É movimento espiritual. Bom dia, Mary. Bom dia, Rosilene. Vocês estão entendendo isso? Como que é forte esse negócio? O padrão é claro, gente. A unção revela o confronto. Se o inimigo não conseguiu te impedir de viver, agora ele tenta te impedir para você não permanecer. Bom, eu não consegui impedir ela de entrar, eu não consegui impedir ela de viver essa experiência. Agora eu vou tentar impedir ela de permanecer. Foi o que aconteceu aqui. Segundo ponto que a gente aprende. A batalha não é do povo, é do Senhor. Em Ezequiel 38 e 39 mostra algo poderoso. Israel quase não luta. Quem entra na guerra é o próprio Deus. O texto fala da confusão entre os próprios inimigos que se confundiram. De intervenção sobrenatural que aconteceu. De juízo direto do Senhor. Isso revela um princípio espiritual, gente, muito profundo. Quando Deus restaura algo, Ele assume a responsabilidade de guardar aquilo que Ele reviveu. Não precisa tu bater boca com essa pessoa, não precisa você se desgastar mais. Se Deus te restaurou para um novo tempo, Ele vai dar conta de cuidar dessa pessoa, desse lugar, dessa situação. Amém? Quem pode dar um amém aí? Então fica firme até o final, fica nesse propósito que você acordou, você reviveu para um novo tempo. E o inimigo não vai atacar quem está morto, é quem está vivo. Mas o que eu quero que você saia daqui sabendo é o seguinte: Deus entrou nessa batalha. É Ele que vai dar conta dessa pessoa. Ele assume a responsabilidade de guardar aquilo que Ele reviveu. É Deus que assume. Tá? Então isso nos confronta porque muitas vezes, depois da restauração, tentamos proteger tudo a nossa força, com a nossa força. Isso é muito comum, né? Porque muitas vezes, depois que a gente restaura algo, a gente tenta proteger as coisas agora com aquilo que a gente tem de entendimento, de inteligência, de conhecimento. A gente vai na nossa força para proteger. Tentamos controlar, vigiar excessivamente, lutar batalhas que Deus não nos pediu para lutar. Isso é muito comum nós, como seres humanos, querer agora manter aquilo que Deus nos deu assim de uma forma que a gente vai tomar conta. Mas há confrontos que não são vencidos com o esforço humano. Tem coisa que você não vai dar conta. Você vai se desgastar muito. São vencidos com posicionamento espiritual. Quando você se posiciona espiritualmente, como, Thalita? Como você já está fazendo agora, jejum. Leitura da palavra, louvor. Alinhar o seu caráter. A sua postura de crente, de cristã. Quando você começa a alinhar isso já vai ser um diferencial para você vencer batalhas. Israel não precisou fazer muito força. Deus não interviu com situações adversas. Deus é Deus, gente. Isso nos confronta porque muitas vezes, depois que a gente é restaurado, a gente quer controlar. Cuidado com isso. Há confrontos que não são vencidos com o nosso esforço, mas com o posicionamento, tá? Olha o que diz Êxodo 14, diz: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Glória a Deus. Então isso não significa que você vai ser passiva, tem que ficar assim, só deixando, não. Significa confiança em Deus. Então esse tempo aqui, um tempo de tratamento, Deus vai restaurar, mas eu preciso sempre confiar que Ele vai dar conta junto conosco. Quando Deus entra na batalha, o objetivo não é apenas vitória, tá? É revelação.
Deus vai trazer revelação para você. Ele diz para que as nações saibam que eu sou o Senhor. As pessoas vão saber que Deus é o Senhor na sua vida. Quando eu entro na batalha, o texto diz, para que as nações saibam que eu sou o Senhor de Israel. Então, se você entrou nesse propósito, olha, entra e entrega mesmo. Não fica no controle, não. Senhor, olha aí, ó. Olha essa causa. Olha essa pessoa, olha essa situação, Deus. E fica aguardando o Senhor fazer o que ele tem que ser feito. Então, quando Deus entra na batalha, o objetivo não é apenas vitória, é revelar. Deus usa o conflito para revelar quem ele é, gente. Quando eu estou posicionada, quando eu estou alinhada com Deus, quando eu estou conforme a vontade do Senhor, ele vai agir. E muitas vezes, gente, eu vou falar assim, com experiências próprias, né? Deus foi trabalhando tanto na minha vida em termos de eu confiar mais no Senhor, mas depois que eu comecei a me posicionar, a jejuar, a pedir a Deus para moldar o meu temperamento, a pedir a Deus para me revelar o que estava por trás daquele conflito, aí eu parei de bater de frente. Eu falei, Deus, me revela o que está por trás desse conflito, se existem alguns problemas além daquilo que eu desconheço, né? Se é espiritual, se é emocional, se é transtorno, se é... O que está aqui que eu ainda não consegui enxergar? E aí, quando Deus revelou, quando Deus foi me tratando, eu fui permitindo esse tratamento, eu parei de fazer conflito, eu parei de confrontar. Eu comecei a descansar no Senhor, chorava nos pés do Senhor, comecei a descansar. Então eu comecei a perceber que eu não estava mais, controlando. Eu estava ali participando, mas quem estava no controle é Deus. Aí isso requer paciência nossa, requer domínio próprio nosso, requer você saber esperar o tempo de Deus, requer você estar preparada para confronto, para as pessoas te ignorarem. E tá tudo bem, porque você está no tempo de Deus. Entregou na mão dele. Gente, é um tratamento, não é uma coisa da noite pro dia que a gente consegue ser assim. Então, o jejum, ele vai te funilando, ele vai te ajudando a você ir para esse lugar de espera ativa, não uma espera passiva. Ativa, mas ali, dependendo do Senhor, vai ter um momento que você vai ter vontade de falar, vai ter um momento que você vai ter vontade de... Mas o Espírito Santo vai falar para você, deixa comigo. E ele vai te mostrar que ele já está tratando determinadas coisas, tá? Então, isso nos ensina que algumas restaurações só são consolidadas depois que atravessamos confrontos. O conflito não anula o processo, ele sela o processo. Amém? Então, é preciso passar pelo processo para você ver Deus restaurando as coisas. Tá? Então, há curas que só amadurecem, né? Há curas que só amadurecem depois da resistência. Há libertação que só se firmam depois do confronto. Então, o povo estava já ali no processo de restauração, mas Deus permitiu um confronto agora para ver se eles permanecem, se sela aquele processo, se eles agora estão firmes no Senhor. Então é como se fosse um tempo de teste que a gente passa. Depois da cura, depois da restauração, nós passamos por um tempo de teste. Amém? Eu vou ler por aqui. Lucinéia, bem-vinda. Vocês estão entendendo isso? Como é que é forte? O conflito, ele não veio para te tirar do lugar, veio para te firmar no lugar. Então, todos os conflitos que a gente passa e que a gente consegue passar ele te firma, ele te posiciona, ele te dá uma maturidade, ele faz com que você avança. Agora, se você fica parado ali dentro do conflito, não entrega na mão de Deus, não busca um tratamento, não busca, você fica ali,
E quando você sai desse conflito, você sai mais madura. Não é forte isso, Cris? Como a Cris está falando, é muito forte. A terceira parte que eu quero falar, né? Antes da gente ir para essa terceira. Agora, trazendo isso que eu estou falando, né, para a nossa vida prática, eu quero fazer algumas perguntas aqui, que as perguntas fazem a gente pensar e tirar algo de dentro de nós, né? Você começou esse jejum, eu quero perguntar aqui, fala para mim. Você começou esse jejum e sentiu resistência? Quem sentiu resistência aqui? Eu senti, gente. E olha, não foi pequena não, tá? Foi forte. Foi resistência até dentro da minha família. Só que o que diferenciou para mim porque nos jejuns, que esse já é o quarto jejum, 23, 24, 25, 26, que eu faço de 40 dias. No início, quando eu começava a fazer jejum, eu não tinha ainda, assim, uma maturidade espiritual que eu tenho um pouco mais hoje, né? Não estou falando que eu sou uma pessoa totalmente madura, mas hoje eu tenho um pouco mais de experiência, por isso que eu te falo que o processo faz você amadurecer, que quando eu começo eu já sei que vai aparecer. Então, assim, eu já fico ligada. Que é para me irritar, para tirar eu do foco. Pequenas coisinhas vão acontecendo dentro da casa, fora da casa, que eu vejo que não estava acontecendo, de repente começa a acontecer, né? Às vezes até o nosso companheiro muda um pouco, porque eu sei que tem muitas irmãs aqui que não tem um marido crente, e as que tem também um marido crente, tá? Não muda. Isso tudo são resistências. Então você começou esse jejum e sentiu resistência? Fala aí pra mim. Deixa eu ver aqui. Ó, muita resistência. Eu senti, fiquei doente, ó. Eu estou sentindo, sim, muita resistência. Tá vendo? Jaqueline. Você decidiu mudar? Outra pergunta. Você decidiu mudar hábitos e sentiu oposição? Por exemplo, eu mudei um hábito, diminuí a rede social, parei de fazer determinadas coisas com determinadas pessoas. Você sentiu oposição por isso? Parei de tomar café. Você sentiu alguma oposição? Gente, eu lembro. Até o café, no início, quando eu parei de tomar, eu senti oposição. Por que café? Por que você vai parar de tomar um café? Nada a ver o café. Eu falei, tá bom. Gente, é incrível, é incrível. Você decidiu mudar um hábito e sentiu oposição? É ou não é? Sim, ó. Você começou a se alinhar espiritualmente e enfrentou o conflito interno? Aquela voz que fica te confrontando, não precisa, você pode, isso não tem nada a ver. Coisas desse tipo assim, né? Você começou a se alinhar espiritualmente e enfrentou o conflito interno? Sim, tive que me posicionar no trabalho, olha aí, ó. Sim, ó. Isso não é uma coisa assim boba não, gente. Isso é uma realidade. Por quê? Porque você tá vivo. Como eu falei no início. Gente, osso morto, pessoa morta, não tem por que eu ter resistência. Eu vou resistir àquele que decidiu se levantar. Então isso não é coincidência. Isso é sinal de que algo foi restaurado. Amém? Isso é algo que foi restaurado. Claro, como é forte. O conflito interno é a pior parte. Olha aí. É a pior parte.
porque você vem de uma estrutura de segmento religioso, muitas vezes, que não te incentiva. Então, quando você por si só se levanta para fazer, gente, a gente tem isso na mente. Então, isso quer dizer que você está sendo restaurada. E quando você é restaurada, você é atraída. Essas coisas vêm para poder te paralisar, para você desistir. Ó, respira e segue em frente. Falhou um dia, levanta, continua, tá? Mas aqui vem um alerta muito importante. Israel estava seguro, mas não podia ser negligente. Não podia ser negligente. Descanso não é descuido. Confiança não é negligência, tá? Descanso não é descuido. A restauração exige vigilância espiritual contínua. Eu vivi muitas restaurações. Mas eu não posso baixar a guarda. Quando eu baixo a guarda na vigilância, vem de cheio. Tá? Então, restauração exige vigilância espiritual contínua. Você vai viver um período de restauração. Quando você terminar esses 40 dias, dentro de você algo muda, o seu relacionamento, você vai ver. Mas a gente fica, descansa, mas vigilante. Confiança, mas vigilante. Agora eu quero aprofundar aqui as perguntas, para você ser mais confrontado ainda nessas perguntas. Deixa eu ver aqui. Para que Deus possa nos confrontar mais ainda nessas perguntas. Que área da minha vida Deus restaurou recentemente? Que área da minha vida Deus restaurou recentemente? Onde eu tenho tentado lutar com a minha força, algo que Deus quer resolver pela autoridade. Quando você tem autoridade espiritual, quando você tem posicionamento, Deus vai restaurar através desse teu posicionamento. Então, onde eu tenho tentado lutar com a minha força, com a minha forma de agir, e Deus já falou, ó, no teu posicionamento é que eu vou restaurar isso aí. Então é para você pensar. Essas perguntas é para a gente poder pensar. Que tipo de vigilância espiritual eu e você precisa retomar hoje? Deus já falou com você. Retoma essa vigilância aqui. Deixa eu ver quem entrou mais aqui. Gi, seja bem-vinda. Miriam. Então, olha como essa palavra ela é forte pra gente. E a gente já está caminhando aqui para o final. Deus, gente, não revive algo em você para abandonar. Deus não restaura para te expor. Deus não levanta para deixar você cair. Se Deus trouxe vida, Ele sustenta. Se durante esse período Ele está te restaurando, Ele vai sustentar isso. Se Deus restaurou, Ele guarda. Se há confronto, é porque há propósito. Nós precisamos entender isso. Resistência é a palavra. Se há confronto, é porque há propósito. Aqui nos ensina que o conflito não é sinal de ausência de Deus. É sinal de que Ele está envolvido. Então eu quero declarar algo sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida que você não vai parar no confronto. Em nome de Jesus. Você não vai retroceder na restauração. Restaurou, agora eu vou me retroceder porque eu descansei. Não. Você vai continuar. Você vai atravessar esse processo com discernimento, com autoridade e maturidade espiritual. Em nome de Jesus. Grave isso aí. Vou repetir. Você não vai parar no confronto.
Você não vai retroceder nessa restauração. Declare sobre sua vida. Você vai atravessar esse processo com discernimento, com autoridade espiritual, maturidade espiritual. Porque o Deus que restaura é o mesmo Deus que peleja por você. É o que está mostrando em Ezequiel 38, 39. Depois dele restaurado, as nações vizinhas veio confrontar eles. Por quê? Porque ninguém confronta quem está morto. Quem está morto espiritual, ó. Quem está morto na vida, ó. Agora, quando você se posiciona, vai ser confrontado. E Deus quer que você deixe esse confronto na mão dele. Esperando no Senhor, se posicionando. Ele vai dar conta das nações. Porque o Deus que restaura é o mesmo Deus que peleja por você. Amém? Pode dar glória a Deus e recebe essa palavra? Isso aí. Em nome de Jesus, não vamos aceitar, durante esse processo, a gente paralisar. Porque eu sei que, como vocês falaram no início, muitas estão sendo confrontadas. Eu também estou sendo confrontada. Tá? Então nós precisamos permanecer. O confronto é sinal que tá, ó. Estamos vivos. Tá funcionando. Tá tudo bem, vamos embora. Deus está conosco. Deus de Israel é o nosso refúgio e fortaleza. Glória a Deus. Então, gente, eu quero orar por vocês agora. Dizer que é muito bom quando a gente está aqui junto. Deixa eu ver se voltou aqui. Glória a Deus, isso aí. Vão declarando sobre a vida de vocês essa vitória, essas palavras proféticas, em nome de Jesus, para que vocês vivam. E essa palavra está sendo essencial. Viu como é importante a gente estar aqui todos os dias durante esse processo? Cada alimento, e eu fico assim maravilhada, porque é um pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu venho numa sequência de estudo e aquele dia Deus está falando conosco. Não é algo que eu planejei, é algo que Deus planejou já. Como eu venho numa sequência de estudo, Deus está falando conosco todos os dias. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Vou orar por você e a gente está fechando. E amanhã a gente está junto novamente. 9º dia. Senhor Deus e Pai, nós queremos, Pai, te agradecer por essa manhã tão preciosa. Queremos colocar diante do Senhor nesse momento com unção, o nosso coração quebrantado. Reconhecendo, Pai, que tudo que o Senhor faz em nós vem do teu amor, da tua graça, da tua bondade, da tua soberania. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é Deus. É quem restaura, é quem revive os ossos secos. É quem chama a vida aquilo que precisa ser acabado. Pedimos, Pai, que o Senhor venha agora nesse momento restaurar a esperança. Pai, restaura, Pai, com o teu Espírito sobre nós. Nós entendemos hoje, Senhor, que junto com a restauração também vem o confronto. E nós declaramos que não temos medo das batalhas que surgem depois do teu agir, porque sabemos que em Cristo podemos todas as coisas. Pai, eu oro nesse momento, declarando sobre nós, Senhor, que hoje, Senhor, junto com a restauração também, Senhor, nós vamos ser guardados pelo teu Espírito. Que o exército do Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, onde houver resistência, nós pedimos discernimento. Onde houver oposição, nós pedimos sabedoria. Onde houver conflito, nós pedimos confiança. Nós entregamos a Ti toda, Senhor, a ansiedade, todo o medo, toda a tentativa de controlar. Nós entregamos a Ti, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, nos dar vitória, nos ensina a descansar, nos ensina a confiar, sem nos acomodar, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro. Nós declaramos que não vamos retroceder, nós não vamos desistir e não vamos negociar aquilo que o Senhor já alinhou em nós. Não vamos voltar atrás, não vamos retroceder. Que toda batalha se transforme em testemunho, Senhor. E que todo confronto revela ainda mais a Tua glória. Pai, nós já declaramos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós entregamos tudo em Tuas mãos.
confiando que Deus, que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Amém? Obrigada a vocês todos que estiveram aqui, por mais essa oportunidade. Amém. Mary, que Deus continue falando ao seu coração. Tá bom, gente? Amanhã nós estamos juntos. Um grande abraço para todos vocês.